o medo vem, a tristeza vem, medo do desconhecido, medo de perder o que já tem, medo de falhar, medo de não dar certo, medo da escassez. Então abraça esse medo, sinta meu abraço para esse medo também, ele é natural, eu também sinto, as pessoas que você admira, que você acha que são super-heróis aí também sentem esse medo. Essas transições são difíceis para todos, mas você sente que esse é o caminho, siga essa intuição. Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou Rick Lima e a cada semana eu trago convidados ao redor do mundo que são especialistas em diversas áreas da vida e reflexões minhas. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de viver a vida. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão com vocês sobre pensamentos e práticas para mudança de vida. Eu passei por algumas mudanças de vida, vou contar em detalhes aqui para vocês, mas no geral eu vejo que elas estão em 4 grandes áreas, né? Geográfica, profissional, financeira, amorosa. E eu quero compartilhar práticas que foram me ajudando nessas mudanças. Nas mudanças geográficas, mudar de cidade, de estado, de país, é muito importante manter uma rotina, de alguma maneira, e desapegar. Quanto antes você conseguir desapegar dos pensamentos e da ideia que você tinha da sua vida anterior, melhor. E quanto mais você conseguir manter uma rotininha, mais fácil para você. Na área financeira, por exemplo, é muito importante simplicidade e poupar para usar em direção aos seus sonhos. Simplicidade no sentido de você precisa realmente disso tudo. Muitas vezes dores que a gente tem, pensamentos e tristezas, são por ideias que a gente acha que precisa de alguma coisa. Na área profissional, muito importante, intuição e conhecimento. Então, cada mudança de vida que você for fazer na área profissional, ouvir a intuição e buscar o conhecimento para aquela transição específica. Na área amorosa, exercício físico e paciência. Mas eu quero contar um pouco mais sobre as transições que eu tive na minha vida. Uma grande mudança para mim foi quando eu entrei no banco. Então, eu vim de uma família de classe média, dividia quarto com meus irmãos, estudei em colégio público e depois privado, e sempre decidi seguir uma rota segura. Eu já compartilhei com vocês, eu queria estudar biologia, na verdade, mas acabei estudando economia, porque era ali que tinha mais oportunidades de trabalho, de dinheiro. Essa foi a história que a sociedade me contou. Então, entrar no banco foi entrar nessa história. Então, foi uma mudança de vida grande, porque eu estava ali, então, vivendo na universidade, alguns trabalhos, mas entrar no banco foi uma dedicação total, que eu coloquei um objetivo muito forte na minha cabeça, que eu vou aprender muito isso, né? Então, uma primeira prática importante para uma mudança de vida nesse tipo é você colocar realmente o que você quer na cabeça, né? São tantas opções que o foco é essencial, né? Então, você saber realmente o que você quer. Quando você sabe, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre quando você não sabe, mas quando você sabe o que fazer, coloca isso na cabeça e coloca muita energia nisso. Quando eu decidi sair do banco, eu já estava vislumbrando a próxima mudança, que seria uma grande viagem, né? Eu tinha esse sonho de viajar, tinha feito algumas viagens antes, e aí quando eu fui realmente para pedir demissão, bateu aquele medo, né? Nossa, eu vou largar essa vida segura, essa vida que eu tanto lutei. Então aí entra o desapego, porque para você fazer uma mudança de vida, você tem que desapegar daquela visão antiga que você tinha de vida. Desapego e conhecimento, na essência, são os 2 principais fatores para uma mudança de vida. Então, quando eu saí do banco, eu tive que desapegar daquela ideia de vida que eu tinha e buscar o conhecimento interno primeiro, através da intuição, e aí eu senti que era uma viagem que eu queria fazer, e depois como fazer essa viagem de fato, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu fui descobrir quais vacinas eu precisava tomar para os países que eu queria ir. Eu comecei viajando, passei quase 6 meses na África, e ali eu fui atrás de conhecimento para isso. Mas o desapego daquela vida antiga, nesse caso foi fácil, porque eu estava vislumbrando uma coisa muito boa. Algumas vezes não é tão fácil e eu vou falar sobre isso também. Nessas primeiras mudanças, eu não tinha nenhuma prática como meditação, escrita, exercício físico. Acho que eu não tinha essa consciência da importância das práticas e dos rituais, principalmente numa mudança. Eu achava que era vai fazendo, vai fazendo. Eu acho que esse componente do vai fazendo, ele tem uma energia importante, mas o conhecimento mostra que ter práticas e rituais, principalmente em transições, ajuda a criar uma fundação para você não se perder nessas mudanças todas. Quando eu comecei a viajar, foi uma outra mudança grande de vida, né? Então, até então, estava no banco, decidi sair do banco,
comecei a viajar e aí foi uma sensação de liberdade total, presença total, e ali eu tive que ter o foco, né, entre gastar o mínimo possível para essa viagem ser mais longa e me divertir, né, era o meu sonho estar ali, né, então o que eu queria fazer de fato, para eu não me perder nos pensamentos antigos, de achar que tem que fazer alguma coisa. Então nesse momento foi exercer uma liberdade total, assim. Então foi aí que eu comecei a aprender sobre práticas, estudei religiões, estudei filosofias, livros, foram 3 anos viajando, né, quase 50 países. Então ali eu aprendi muito do que foi a fundação dessa segunda parte da minha vida, né. Essa primeira parte foi em busca dessa rota segura, essa rota que a sociedade mostra o que é a segurança, e as práticas que me levaram até ali, né. No caso eram não práticas, mas eram pensamentos em direção a algum lugar. Primeiro, em direção à segurança, segundo, em direção à liberdade. O terceiro foi em direção ao propósito. Em algum momento eu já tinha viajado esses 3 anos e comecei a sentir falta de contribuir mais, né? Então uma prática essencial é você contribuir com alguém. Essa é a mais importante de todas, quando você, por compaixão mesmo, né, ajuda alguém, ajuda a si mesmo, ajuda a sua família, seus amigos, pessoas que você conhece ou não conhece, gosta ou não gosta, enfim. Mas ajudar o outro é um exercício assim de autoconhecimento, de transformação, e é uma âncora muito boa para qualquer transição da sua vida. O trabalho voluntário, então manter essa lembrança de que ajudar alguém te faz muito bem nas transições, né? Muitas vezes está tão corrido numa transição, né? Está mudando de cidade, está mudando de trabalho, e esquece dessa área, assim, né? De ajudar quem você puder. E aí começar a Worldpackers, né? E toda a energia que foi aquilo, né? Foi uma outra série de pensamentos, né? Ali era empreender, era propósito, era fazer acontecer, a gente começou a crescer e aprendizado, né? E aí entra o conhecimento, né? No caso, sobre empreendedorismo, eu comecei a estudar, ir atrás de mentores. Então, numa mudança de vida como essa, o conhecimento é essencial, né? O desapego da vida anterior. Então, assim, eu estava viajando sem parar, parei de viajar, foquei naquilo. Então é sempre uma dança entre conhecimento e desapego, né? As práticas, elas ajudam a lembrar do conhecimento que você já teve e ajudam a lembrar do desapego, que é tão importante, né? Reconhecer a impermanência das coisas ajuda muito nas mudanças. Em algum momento, depois de alguns anos na Worldpackers, comecei a sentir sintomas de mudança de novo. Era um burnout ali no caso, né? E tem acontecido, eu vejo, com muitos empreendedores sociais. Você quer fazer tanto aquilo, você quer contribuir, ajudar, fazer que você esquece de si mesmo. Foi aí, nesse momento, que as práticas passaram a ser essenciais na minha vida. Então, a meditação entrou aí. Por mais que na Índia eu já tivesse ouvido falar de meditação, já tivesse feito meditação, yoga lá, a partir daí eu percebi a necessidade para mim de ter algumas práticas. Por exemplo, a meditação é uma delas, que é ficar em silêncio, alguns minutos que seja. O máximo que eu fiz foi, algumas vezes mais, mas 1 hora por alguns dias. Esse foi por mais ou menos 21 dias. Durante 1 hora foi aí que teve um efeito transformador muito grande para mim. 3 semanas, 1 hora por dia. Escrita, a escrita solta, tipo escrever sobre sentimentos, pensamentos, o que tá vindo. Natureza, tá na natureza, sentir a natureza comunicando com você. Mexer o corpo, importância de mexer o corpo, e arte, alguma forma de arte. No meu caso foi improvisação, stand-up, teatro, as artes cênicas, mas para algumas pessoas é pintura, algumas pessoas é escrita mesmo, e pode variar também ao longo da vida. Mas essas 5 práticas eu acho que são essenciais para as mudanças de vidas. Alguma forma contemplativa de meditação, alguma prática de escrita solta, que você consiga perceber seus sentimentos e pensamentos, alguma forma de contato com a natureza, alguma forma de exercício físico, mexer o corpo, e alguma forma de colocar criatividade em prática, através de alguma arte. Mas cuidado sempre com a comparação. Muitas vezes vai comparar com aqueles artistas famosos. Não, pensa em isso como um processo curativo, uma transição de vida. Lembra que a gente está falando de mudança de vida aqui. E aí, decidi, ao pegar um tempo sabático da Worldpackers, focar na minha saúde física, saúde mental, e as práticas que foram entrando. Todo esse conhecimento de práticas eu tive no momento que eu tive espaço para aprender e para desapegar desses hábitos nocivos que eu tinha, né? Eu acordava muito cedo, já tomava café, já entrava no computador, muito estresse, alimentação ruim, esquecia do exercício, esquecia da família, dos amigos, ficava sempre pensando no futuro. Isso ao longo do tempo vai acumulando, e aí pode ser um burnout, pode ser uma doença física, pode ser uma crise, né? De alguma maneira a vida vai mostrando as transições que você tem que fazer, né? Então para mim é sempre se conectar com intuição e sincronicidades da vida, né? Então, intuição, tô sentindo uma mudança, né? No meu caso, mudar de trabalho, mudar de estilo de vida, tô sentindo isso, uma intuição,
e aí depois uma sincronicidade, né? Observo os sinais da vida também. É sempre uma dança entre eu e a vida, né? O universo eu vejo que é essa dança. E aí, com essas práticas fortalecidas e, claro, do propósito da Worldpackers na minha vida, voltei com um estilo de vida muito mais focado no equilíbrio. Então, eu não me confundia mais com a Worldpackers, né? Acho que se a Worldpackers estava indo bem, eu estava bem. Se ela estava mal, eu estava mal. Então, eu consegui ter essa saída, assim, e olhar de fora. E essa é uma prática muito importante. Como se fosse a meditação, mas é você se observar. No episódio com o Jorge Trevisol, ele fala do seu terceiro eu, né? Um eu é aquele que você se reconhece, né? Eu, Rick, 35 anos, do Brasil. Outro é aquele que realiza experiências, né? Se realiza, vai aprendendo coisas. E o terceiro é aquele que se observa. Então, essa prática de autoobservação é muito importante para qualquer mudança de vida. Uma prática que, se você conseguir fazer, quanto mais melhor. Pode começar à noite, antes de dormir. Pensa no como é que foi seu dia, que momento você decidiu a partir do amor, que momento você decidiu a partir do medo. Comece a observar antes de dormir. Isso é uma prática que vários mestres e tradições recomendam. E ao longo do tempo você vai se observando mais e mais. Então a autoobservação é uma prática para a vida muito importante. E nas transições ela se faz mais importante ainda, porque são períodos de muita vulnerabilidade. A gente está com um cansaço mental, com medo do desconhecido, com um apego ao que está tendo, né? E não está vivendo esse processo de despedida e luto, né? No episódio com a Ana Cláudia Arantes, a gente conversou bastante sobre luto também, a importância de entrar nessa caverna e depois sair dela. Uma outra mudança foi quando eu conheci a Ju e me casei, construímos uma família juntos, hoje com a Luna, viajamos juntos, moramos em alguns lugares em São Paulo, viajamos já no estilo de ficar alguns meses numa aldeia indígena na Indonésia, moramos num tempo no Mecovila e morando no litoral de São Paulo. Então, construir uma família e morar em alguns lugares foi uma mudança muito grande. Eu que vinha de uma vida que era totalmente solitária e viajante, então construir uma família foi uma coisa que eu percebi a importância do significado disso, né? A sociedade fala muito de família como a base de tudo, né? Mas quando eu experienciei isso, eu vi que era o próprio ato de você conviver com a família é uma prática, talvez a maior prática de todas, né? Tem uma frase conhecida que é: se você acha que está iluminado, passe uma semana com a sua família. Então é através dessas sombras, né? Pai, mãe e relacionamento afetivo mais próximo, né? Filhos, esposa, esposo, que você percebe as suas sombras, você percebe seus julgamentos, seus medos através do outro, né? Então a autoobservação no relacionamento é essencial para você perceber o que é seu e o que é do outro. Então a prática de viver em família é uma prática e é essencial para a sociedade, e a gente trata como se não fosse nada, né? Então a gente vive sociedades que não olham para isso, a gente nem olha para isso e muitas vezes acaba formando uma família ou estando com alguém por pressão social ou para agradar a sociedade, né? Ou o que os outros acham da gente. Então é uma prática muito importante nesse período todo é se conectar com você mesmo. Então seja de novo uma meditação, para não se perder no outro ali, né? Para você lembrar da sua individualidade, de que vocês juntos, né? Como um casal, como num lugar novo, vivendo de um jeito diferente, com uma família. Então são todas organizações, né? Mas não se esquecer da sua própria individualidade. Eu vejo que isso é o que acontece muito aí com frequência. Por isso que eu recomendo o exercício físico. Exercício físico é algo que ajuda a mexer o corpo, e nesse exercício físico muita coisa vem. Por exemplo, você correr na natureza, você está juntando duas coisas muito boas, né? Você fazer uma longa caminhada na natureza, você está juntando duas práticas, né? Você escrever na natureza, você meditar na natureza. Então eu vejo que todas essas coisas, elas são melhores feitas na natureza, né? Um outro momento que eu tive uma mudança grande foi eu voltar para o Brasil, né? Depois de ter morado 2 anos na Califórnia, ter construído uma família ali com a Ju e ter vivido essas experiências Indonésia, Xingu. Voltar para o Brasil, sempre na minha vida tinha sido um choque muito grande. Eu me apegava a esse estilo de viajante, tinha uma certa arrogância de as pessoas não entenderem o que eu estava falando e uma série de críticas ao Brasil, internas, assim. E ao longo do tempo fui vendo todas as vantagens que o Brasil tem, né? Principalmente de família, natureza, proximidade, né? Da cultura, para quem é daqui. E aí voltei dessa vez de um jeito muito mais consciente de: puta, eu quero fazer parte disso, né? Me vejo ainda como um cidadão do mundo, e aqui eu vejo que eu tô no Brasil agora, pode ser que depois eu não esteja, pode ser que depois eu estarei de novo, né? Comecei a perceber que a vida é uma grande viagem. Então antes eu me apegava a essa ideia de que eu tinha que estar viajando, ou tinha que... Hoje eu vejo, né, que a vida é uma grande viagem,
percebi que faz 17 anos que eu não moro mais do que 2 anos e meio num lugar. Então esse estilo nômade tá comigo há bastante tempo, né? Mas mesmo assim, nesse processo de mudança que eu tô tendo agora, né, do litoral de São Paulo para Florianópolis a princípio, e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, o que eu tenho de fato é uma saída do litoral de São Paulo, né, onde eu passei os últimos 2 anos e meio, e ir para Florianópolis, né? Então, eu tô vivendo nesse momento um processo de mudança, né, com uma filha, com a Luna. Então, o processo de chegada de um filho é uma mudança grande. O puerpério é um período muito grande, assim, de transformações internas. Acho que de todas as transformações que eu tive, a paternidade foi a maior de todas, né? Eu compartilhei um pouco mais sobre isso no episódio com o Homem Paterno, sobre as mudanças que a paternidade tem me trazido. E aí, outra mudança que eu tive foi quando eu me lancei nas redes, né? Lancei o podcast, me lancei nas redes, teve um e-book, tem agora um processo de um livro que está sendo finalizado. Então, me colocar também como comunicador, como autor, como pessoa pública, para levar essas ideias e sentimentos, pensamentos que eu tenho, o que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada de mudanças, viagens, empreendedorismo, autoconhecimento, compartilhar com mais gente tem sido uma grande transição na minha vida também, né? Eu me considero uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa tímida, então me colocar um exercício de conexão para mim, de poder falar, poder compartilhar o que eu sinto. Tem julgamento, tem vergonha, tem medo, é assim para todo mundo, mas poder realmente usar minha criatividade a serviço do mundo. Eu vejo que esse é um privilégio muito grande. Então, uma prática importantíssima aqui para mim foi me desidentificar do personagem Rick Lima. Por exemplo, como eu falei, quando eu estava com o Worldpackers, eu me misturava com a empresa, se a empresa estava bem, eu estava bem, se a empresa estava mal, eu estava mal, até eu perceber, eu como ser humano, a Worldpackers como entidade, estamos juntos ali, mas não somos a mesma coisa, e eu como Rick Lima também. Rick Lima um nome, esse corpo que nasceu no Brasil, que viajou o mundo, que empreendeu, que está fazendo uma transição para Florianópolis, esse é um personagem também, né? O eu que habita esse corpo, né? A gente já entra muito na espiritualidade, no autoconhecimento, que é uma coisa que quero compartilhar mais com vocês. Mas só, primeiro nesse momento, a prática, se desidentifique com essa imagem que você tem de si mesmo. Muitas vezes você tem essas crenças e certezas sobre si, e a vida é muito mais do que isso, né? Então, por isso que eu gosto de viajar como prática, para uma mudança de vida, numa transição. Essa viagem, você se desconecta desse personagem. Por exemplo, o personagem Rick Lima que eu criei ali, uma viagem você reseta isso, vive uma nova vida com espontaneidade, né? Com novas cores, cheiros, sabores, lugares, e a partir daí você pode se encontrar de novo. Então viajar para mim é uma prática muito importante. Eu estou nesse momento agora de fazer uma viagem, de fazer uma mudança de vida com família, e vejo a importância desses processos, né? Então meditar. Não tenho meditado tanto agora como eu gostaria, mas sinto que estar com a Luna ali eu vejo como uma meditação, a presença como uma meditação, mas para quem nunca meditou, fazer isso por algum período, idealmente 21 dias ali, mas todos os dias, que seja 20 minutos é um tempo bem bom para começar a sentir os benefícios realmente de uma prática contemplativa. Escrita solta, escrevendo, isso é uma prática essencial, assim, qualquer momento que eu tô com mais angústia, mais ansiedade, vou e saio escrevendo. Tá na natureza, eu gosto muito de trilha na natureza, de surf. Surf para mim, como estilo de vida, é uma das coisas que revolucionou a minha maneira de enxergar a vida, né? Então, se eu tô surfando, eu tô na fluidez, tô na presença, o jeito como eu surfo mostra como eu tô, como tá minha respiração, como tá minha relação com meus pensamentos, tô estressado, tô bem, como é que tá minha movimentação com o meu corpo, tô conseguindo me conectar ali ou não. Então, surf como estilo de vida, para mim é uma das principais práticas de vida, pessoalmente para mim. Cada um vai ter uma prática mais contemplativa, uma prática mais de escrita, mais de natureza, de mexer o corpo, ou todas elas juntas. Em algum momento da sua vida é um, em algum momento é outro. No episódio com Alex Corey, a jornada das práticas matinais, a gente falou sobre isso, como cada um tem sua prática. Mas de alguma maneira, mexer o corpo, estar na natureza, escrever, meditar, como práticas mais específicas, no grande guarda-chuva aí do conhecimento e do desapego, conhecimento e desapego em todas essas transições. Terapias sempre me ajudaram, o processo de você se abrir, de ser vulnerável, e passei por constelação familiar, passei por terapia Gestalt, terapia com ayahuasca, tem várias formas de terapia que foram me ajudando, de novo, mas em algum lugar que você sinta-se seguro para se expressar e ser vulnerável, é essencial, e uma forma de arte, no meu caso o improv, ou a arte aqui como falar com as câmeras, gravar vídeos, gravar áudios, né? Uma forma de arte, mas uma forma de expressão da sua criatividade. Poder expressar sua criatividade é um privilégio
mas também é uma necessidade da alma. Então essa é uma das coisas que eu gostaria de tivessem me dito antes nessas transições, sejam geográficas, financeiras, profissionais. Eu gostaria de, quando eu me olho nessas transições, essas práticas teriam me ajudado, essas formas de pensar teriam me ajudado. Então espero que ajude alguém. São conselhos que eu daria para mim mesmo, um pouco de uma análise aí de como foram as mudanças na minha vida e os pensamentos e práticas ao longo delas, né? E quando eu falo de desapego, eu falo de impermanência, é realmente perceber quando você tira as coisas, né? Estou nesse momento agora, nessa transição, tirando coisas da casa, né? Percebendo quanta coisa a gente vai acumulando. Isso em termos materiais e em termos emocionais, psicológicos. Por isso que mudanças, né? Vai de um lugar para outro, de um relacionamento para outro, de um trabalho para outro. Você percebe quantas bagagens você estava carregando, né? Físicas, emocionais, psicológicas. Por isso que o desapego e realmente perceber a impermanência e estar presente nessa transição e estar presente no que vai vir depois, por mais que o medo do desconhecido venha e o apego ao que você está vivendo venha, e é o que eu estou experienciando, né? Ao mesmo tempo a gente busca segurança, a gente busca variedade, né? A gente quer o novo, mas a gente não quer perder o que tem. E é uma espécie, eu vejo, de preparação para a própria morte, né? Uma mudança dessa, a gente vai morrer e vai deixar tudo, né? Vai deixar o corpo, vai deixar, enfim, todas as coisas que a gente acumulou. As experiências que a gente vive, eu vejo que é a coisa que conecta realmente, né? Viver experiências, ajudar os outros, estar se sentindo bem consigo mesmo, estar se sentindo bem consigo mesmo, estar expressando sua criatividade, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, estar com amigos, estar num trabalho que te faça sentido, relacionamentos que te façam sentido. Então, se você não está sentindo isso agora, é o momento de uma transição em alguma área da vida. Perceba se é na área do trabalho, na área dos relacionamentos, na área de onde você está. Enfim, mas se observe. O primeiro passo é se observar. E a partir do momento que você perceba que tem uma transição vindo aí, lembra dessas práticas. Pelo menos uma delas, para também não ficar muita coisa aí. Mas lembra de fazer alguma prática nesse processo. É isso, galera. Então desejo que você que está passando por uma transição agora, desejo-te um abraço. Sinta meu abraço nesse momento. O medo vem, a tristeza vem, medo do desconhecido, medo de perder o que já tem, medo de falhar, medo de não dar certo, medo da escassez. Então abraça esse medo, sinta meu abraço para esse medo também, ele é natural, eu também sinto, as pessoas que você admira, que você acha que são super-heróis aí também sentem esse medo. Essas transições são difíceis para todos, mas você sente que esse é o caminho, siga essa intuição. Esse é meu convite para você, seguir essa intuição. Então, se você está passando por esse momento, comenta no vídeo, dá um salve, manda mensagem. A comunidade aqui do Abrindo Caminhos está aqui para se acolher. Esse é o lance, aqui é uma comunidade para que você possa ser você mesmo. Valeu demais, galera!